Bom, aqui tem a resolução dos últimos exercícios, tá? Nos outros 2 vídeos eu resolvi os 5 primeiros. O 6 não existe, que agora eu acabei de descobrir que não existe, do 5 vai para o 7. Então, vamos fazer o 7. Ó, observe o gráfico abaixo. Então, ele tem 3 curvas, tá? Pressão de vapor por temperatura, tá? Assim como eu expliquei no vídeo anterior, lembra, a primeira curva é sempre do líquido mais volátil. A última curva é sempre do líquido menos volátil, certo? Bom, então olha só, letra A. Qual líquido é mais volátil? Líquido 1. Qual líquido tem maior ponto de ebulição? O maior ponto de ebulição é sempre o menos volátil, tá? Então, nesse caso aqui, é o líquido 3. Ó, só para complementar essa explicação, ó, importante, presta atenção. Existe uma relação entre volatilidade e ponto de ebulição, certo? Quando a substância é muito volátil, o ponto de ebulição é baixo, tá? Sempre ao contrário, porque pensa comigo, ó, se ela é volátil, ela vai facilmente passar do líquido para o gasoso. Se é fácil passar, então por que eu vou ter um ponto de ebulição alto? O ponto de ebulição é baixo, tá? Então a relação é sempre essa. Se a volatilidade é grande, ponto de ebulição pequeno. Por outro lado, se a gente tem uma baixa volatilidade, o ponto de ebulição é alto, que é o caso da água, tá? Um bom exemplo aqui seria a água. A água tem um alto ponto de ebulição. No caso do roxinho aqui, ó, por exemplo, a acetona. A acetona, ela é muito volátil, tá? Então, o ponto de ebulição é baixo, certo? Por isso que esse exercício aqui, ele tá relacionando volatilidade com ponto de ebulição. O mais volátil tem um baixo ponto de ebulição. O menos volátil tem um alto ponto de ebulição. E é fácil, é só olhar no gráfico, ó. Imagina que aqui eu tenho a minha pressão atmosférica local, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar assim, ó, pressão atmosférica local, tá? Então, ó, vamos traçar aqui uma linha. Qual seria o ponto de ebulição do líquido 1? Seria aqui, ó. Líquido 2, aqui. Líquido 3, aqui, ó. Então, é só olhar no gráfico, ó. O mais volátil, que é a primeira curva, o que aconteceu com o ponto de ebulição? É o menor ponto de ebulição. Menor ponto de ebulição. Ó, o menos volátil é a última curva. Ó, última curva. Aqui, o cruzamento me dá o ponto de ebulição. Ponto de ebulição é o maior ponto de ebulição. Deu para entender? Então, por isso que aqui, ó, o mais volátil é o 1, o menos volátil é o 3, portanto, de maior ponto de ebulição. Ó, se uma dessas curvas fosse a água pura e as outras duas de soluções, qual seria a água? Essa perguntinha aqui é interessante, ó. Porque imagina assim, eu tenho água, aí depois eu tenho água com 1 grama de sal de cozinha, e depois eu tenho água com mais 2 gramas de sal de cozinha, tá? Então, eu tenho água pura, uma solução de NaCl com 1 grama só, aqui eu tenho uma solução de NaCl, sal de cozinha, 2 gramas. Aqui a concentração é o dobro daqui, certo? Bom, sempre a água pura vai ser o mais volátil, tá? Isso aqui é regra, tá? Então, se esses 3 gráficos aqui fosse essa situação, ó, água pura, água com 1 grama de sal, água com 2 gramas de sal, eu ia ter essa situação, ó. A curva 1 seria da água pura,
A curva 2 seria da água com 1 grama de sal e a curva 3 seria da água com 2 gramas de sal.